O que fica quando a imagem que a gente conhece de alguém se rompe, quando essa pessoa revela algo que vai mudar completamente a forma como a gente a enxerga. E acho que essa é uma pergunta interessante para a gente começar a conversa sobre um filme que eu gostei muito e que tem no foco um casal que, a partir de algumas coisas que são reveladas, tem a sua realidade e o relacionamento completamente modificados. O Drama é o novo filme do Christopher Borgli, que dirigiu também O Homem dos Teus Sonhos, que é um filme que eu gostei e acho que tem algo que está em O Drama e que eu vi também em O Homem dos Teus Sonhos, que traz algo de uma estranheza presente ali na forma como o diretor vai pensar os personagens, os enquadramentos, a maneira como uma situação se conecta à outra. E esse filme tem nos papéis principais a Zendaya e o Robert Pattinson, que interpretam um casal. Está fazendo os últimos preparativos do casamento. E é muito interessante que o filme começa a partir do discurso que o Charlie, que é o personagem do Robert Pattinson, vai fazer para a noiva, que é a Emma, personagem da Zendaya. E esse discurso é um discurso que tenta ser muito ali redondinho, muito coeso, muito harmônico. Quando ele está pensando esse discurso, tem um amigo com ele, e quando ele pensa em falar algo que pode sair um pouco ali do script, dessa coisa mais harmônica, o amigo chama para essa realidade. Não, mas acho que isso aqui não vai ficar muito bom. Acho que isso você não deveria falar. Então é uma narrativa que ela é muito controlada, justamente para passar a imagem de um casal ideal, desse amor, desse relacionamento, acho que muito ali nesses termos mais ideais. E esse discurso acaba tendo mais o protagonismo do Charlie. A gente vê que a Emma vai tentar fazer também, mas o foco ali é para ele, para as palavras dele, né, para o pensamento dele. E é muito interessante como que esse discurso vai sendo desmontado ao longo do filme. Eu acho isso fantástico em O Drama. Falei, é um filme que eu gostei muito mesmo, porque o diretor pega essa coerência, né, esse controle narrativo desse que esse casal poderia ter ali deles mesmos, talvez, e ele vai fazendo, vai meio que quebrando isso, conforme o filme vai avançando. E o que que desencadeia isso? É uma situação em que o Charlie e a Emma estão com um casal de amigos e eles decidem falar sobre a pior coisa que eles já fizeram na vida. E aí cada um vai revelar a sua situação e a Emma vai trazer um segredo, algo do passado dela que vai desconcertar completamente essas pessoas. E aí é isso que eu disse, né, no início, como que o Charlie passa a olhar para a Emma a partir dessa revelação. É algo que muda a maneira como ele vê a noiva. Então, essa narrativa do início, né, do discurso, dos votos que ele prepara, muito elogiosos a ela, né, e tudo, isso vai sendo como se ele fosse meio que editando isso ou apagando isso e sempre muito desconfiado do que aquilo do passado dela ainda pode reverberar no presente. Tem um dado interessante também sobre a Emma, que ela tem uma perda auditiva, então ela escuta só de um lado, e isso é interessante porque o filme ele vai fazer essa brincadeira assim com isso que você só escuta de um lado você escuta, de um outro você não, de um lado você vê, de um outro você não vê. E tudo isso vai sendo trabalhado no filme a partir do roteiro, que eu acho que é um roteiro muito afiado, mas também pela montagem, que é uma montagem que ela vai confundir a gente muitas vezes, confundir no sentido de você não saber se aquilo que você está vendo é real ou é algo que provém, né, que vem da imaginação dos próprios personagens, do imaginário deles. Então a montagem ela trabalha, sabe, nessa ambiguidade
que é uma ambiguidade que está ali presente com os próprios personagens. Porque, embora eu esteja falando desse segredo da Emma, a gente vai ver que, né, que vão ter coisas também sobre o Charlie que a gente vai conhecer ali ao longo do filme. E eu acho muito sacada a maneira como o Christopher Borgli vai estabelecer essa atmosfera, seja pela via de um estranhamento que é criado, né, como eu disse, pela montagem, muitas vezes pela trilha sonora, que dá um ar de estranho e também de suspense, e até por momentos cômicos que também estão presentes no filme e que vão desconcertar a gente muitas vezes. E ainda dentro desse estranhamento, de tudo que a gente vai conhecendo dos dois personagens, eu acho interessante como que o espectador ele é trazido para perto dessa situação. Eu, pelo menos eu me vi, né, me perguntando assim, o que que faria se fosse, o que eu faria se fosse eu ali nessa situação, né? Ou a gente até pensa, né, na própria pior coisa que a gente já fez. Então, eu acho que o filme ele vai trazer isso, devolver, na verdade, né, isso que está ali nos personagens para a gente, para que a gente se veja ali também nessa situação e pensando o que a gente faria diante disso. E tem várias cenas que eu acho que são emblemáticas para trazer esse desconcerto que é causado a partir da revelação que vai ser feita. Tem uma cena em específico que é da fotografia, que a gente vai ter um ensaio fotográfico e como os dois personagens, nesse momento, principalmente o Charlie, eles não vão saber mais como se comportar diante um do outro. Eu acho esse um dos melhores momentos do filme, porque, sabe, é como se isso fosse sendo cada vez mais colocado à prova e o filme vai escalonando ali esse desconcerto e situações que vão ficando cada vez mais inusitadas. E o que vai acontecendo é que o ideal, eu acho que ele vai ficando cada vez mais perdido ali. E eu acho que o que vai ficando é realmente o que é real, né, desse casal, assim. E eu acho que é isso que é muito sacado realmente, assim, de começar por um discurso bonitinho de votos, todo redondinho, e caminhar para um desfecho que é completamente diferente disso. E que eu acho que é muito mais verdadeiro. Então, acho que é isso que o filme mostra, sabe? Assim, que o filme apresenta para a gente. E acho que o desconcerto está justamente naquilo que a gente desconhece e que muitas vezes prefere desconhecer do que conhecer. E não é à toa que o filme se chama O Drama, porque existe algo aqui da ordem da encenação, daquilo que se constrói e se sustenta como imagem até o momento que algo se rompe. O drama estreia nesta quinta-feira nos cinemas e fica a forte recomendação para que vocês assistam. Eu adorei o filme, achei realmente um filme muito bom e que vai nos pegar desprevenidos em algumas situações inusitadas. E eu vou ficando por aqui, a gente se vê nos novos vídeos do canal. Um abraço e até a próxima!